Bom, então, como eu te expliquei, né, Uhum. o custo, a planilha de custos, né, a planilha de Uhum. custo, de resultado, de precificação, né, ela tem que levar em conta, né, todos os produtos da empresa, Luana. Todos os produtos da empresa. Não podemos fazer, né, não podemos fazer precificação de forma isolada. O ideal é fazer uma precificação toda vez que a gente for rever a nossa planilha de custos e resultados e formação de preços, né? Essa planilha tem que envolver todos os produtos da empresa, tá? Esse é o correto. Como que você faz, por exemplo, se tiver uma quantidade maior? Não tem problema. Nós vamos ver isso Porque, aqui cada vez mais na aula de hoje e nas próximas aulas. porque bem no início que eu comecei, eu peguei um cliente que ele queria que eu fizesse a precificação dos produtos dele. E ele era uma empresa de vendia polpa, né? Polpa de fruta. E aí eu fiz, mas não foi aquele serviço muito bem feito, sabe? Porque foi bem no início mesmo, aí eu até adotei essa minha planilha e eu coloquei o custo fixo até, e eu É, mandei para ele, mas assim, eu fiz tudo, mas não ficou muito, porque era muito produto mesmo. E eu aí vou eu só fiz um levantamento só mesmo dos principais produtos que ele vendia. Eu vou te mostrar agora uma planilha um pouco mais completa, de acordo com o que eu falei com você agora, né? Ela tem que contemplar todos os produtos da empresa, ok? Então, vou te mostrar agora, vou te mandar isso aqui ainda hoje, ok? Inclusive a de ontem, né? A gravação eu não te mandei, mas vou te mandar hoje essa planilha envolvendo todos os custos de uma empresa, ok? Vamos lá? Vamos lá? Sim. Sim, eu estou só pensando aqui em como que Tá, a gente vamos pode lá. fazer quando tiver uma empresa com muito produto. Isto. Aqui só lembrando para você, isso aqui é só um exercíciozinho assim, introdutório, né? Bem tranquilo. Só para efeito de fixação, tá? Quando você tem, por exemplo, 250 mil de receita numa empresa, aí você tira o custo variável, aqui vamos dizer que você tem uma empresa que fatura em torno de 250 mil em média por mês. Vamos dizer que você tem um custo variável, vamos dizer aqui que você tem um custo variável em torno aí de 175 mil, e a gente sabe, né, que a receita menos o custo variável te dá aquela margem de contribuição, que é a margem da venda. Uhum. 250 mil menos 175, sobra 75 de margem de contribuição. Ok? O que eu vou Sim, fazer com essa margem? Como o próprio nome diz, margem de contribuição. Por que contribuição? A margem de contribuição é o que a Receita contribui com o pagamento do custo fixo. Vamos dizer que o custo fixo seja 65 mil.
Então, a margem de contribuição, ela contribui com o pagamento do custo fixo e contribui ainda com o quê? Com o lucro da empresa. Ela contribui com o lucro dos empresários. Então, essa margem aqui, a 75 mil, a função dela, ela tem duas funções básicas, que é pagar o custo fixo e gerar o lucro. 10 mil Uhum. reais de lucro. Entendeu? Se eu não tiver receita, eu vou ter 65 mil de prejuízo. Tá aí, ó. 60 mil de prejuízo, se não tiver receita? Se não tiver receita, ela só tem custo fixo, porque o aluguel está lá, eu tenho que pagar meus salários fixos do pessoal, eu tenho que pagar a Luana, Uhum. que é o escritório de contabilidade, que faz a minha contabilidade, eu tenho que pagar Uhum. energia, eu tenho que pagar a concessionária de água, ok? Uhum. E o que é o custo variável? É o custo produto, que varia em cada produto que eu vendo, são os impostos sobre a receita, são os fretes que eu tenho que entregar o produto no cliente, ok? São as comissões de venda, custos que variam com a venda. Se eu não tiver Uhum. venda, eu não tenho esses custos. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho 250 mil de receita, a empresa começa a gerar lucro. Então, o custo variável é aquele que varia com a venda. Se não tiver venda, não tem custo variável. E o custo fixo não pode considerar ele, não pode ratear ele em cima de produto, conforme nós vimos na primeira aula, no primeiro encontro. E agora eu te chamo a atenção para um detalhe muito importante. Questão só de matemática. E eu quero que você grava isso. Uhum. Eu posso falar o seguinte: olha, o que é margem de contribuição? Eu posso te responder de duas formas. De uma forma conceitual e de uma forma matemática. Aliás, de três formas. Uma forma conceitual e duas formas matemáticas. Quando eu falo o que é margem de contribuição, eu falo, olha, margem de contribuição é a receita de uma empresa, de um produto, menos o seu custo variável. É a margem de contribuição. Essa é a forma conceitual. Receita menos custo variável é igual a margem de contribuição. Ponto final. E as duas formas matemáticas? Olha, receita de 250 menos 175 do custo variável é igual à margem de contribuição. Ponto final. Numa dos conceitos matemáticos. Qual que é a outra? Ora, que beleza! A outra é o seguinte, ó. Matematicamente, eu posso estar demonstrando que o custo fixo mais o lucro, 65 mais 10, é igual à margem de contribuição. O que é margem de contribuição matemática? Custo fixo mais lucro. 65 mais 10. Feito isso, eu já parto para essa brincadeira aqui, só para fixar conceitos. Você chega numa empresa hoje. Você chega numa empresa hoje e diz o seguinte: olha, quanto mais ou menos você vende por mês?
Aí o cara te responde, não, varia muito, não sei o que que tem. Não, mas mais ou menos. Te garanto que ele vai te falar um valor. Ah, não, eu vendo 80 mil, em média, por mês. Com a margem de lucro, estou falando de lucro, é a última linha. Qual é, qual é o lucro que a gente pode esperar para a sua empresa? 10%? Se for 10%, é R$ 8.000 de lucro líquido, tirando todas as despesas, tirando os honorários da diretoria, tirando salário de funcionário. Eu quero um lucro de 8.000, 10% de tudo que a empresa vender, de tudo que a empresa gastar, eu quero, no finalzinho lá, ter um lucro de R$ 10.000. Bacana, que bacana. Margem líquida de 10%, R$ 8.000. Então, qual que é a margem? Qual que é a margem que eu tenho que trabalhar? A margem que eu tenho que trabalhar, margem de contribuição. Eu vou pegar, então, meu custo fixo. Se eu tiver um custo fixo de 50 mil ou de 20 mil, se eu tiver um custo fixo, olha para você ver, quando você começar a dominar os números, como é que fica fácil de você planejar uma empresa. O custo fixo é muito fácil para você levantar. Se você levantou lá salário, honorário, aluguel, você já está em 90% do custo fixo. E isso você pode ter na hora, quase que na hora, quase que de imediato. Isso assim, sem entrar muito no detalhe. Então, se eu tenho um custo fixo de 20 mil e o lucro que eu quero é de 8 mil, então, conforme eu te mostrei aqui, a margem de contribuição que eu vou aplicar na formação de preço vai ser 20 mais 8. Ou seja, 28 dividido pela receita, uma margem de 35%, que seria a margem de contribuição. Aqui, se você usar isso aqui na tua planilha, lá onde você coloca imposto 10%, frete 10%, outros 10%, você coloca lá margem desejada 35%, que você vai achar o preço de venda. E já vai estar computado o custo fixo, está aqui, ó. Eu sei que na sua cabecinha você está imaginando já como que faria isso. Não se preocupe ainda. Preocupar é ocupar a mente antes de estar precisando, ok? Nós vamos voltar nessa planilha depois e você vai aprender a precificar de forma bem legal, ok? Não, mas tá tranquilo. Ok, bacana. Então, vamos voltar agora para aqueles números iniciais. 250 mil, 7%, que aqui é um caso real, dá para mim poder ajustar melhor aqui a coisa. Só um minutinho. Aqui eu vou te mandar, tá? Deixar do jeitinho que está aqui. Então, beleza. Aqui foi só uma demonstração assim global,
né? E uma forma de você já ir no iniciozinho da sua consultoria, né? E já imaginando como é que seria a forma de precificação na sua empresa, tá? Então, aqui no caso, se a empresa tiver um custo fixo de R$ 65.000, a gente significa, né, que a margem de contribuição vai ser, eu vou colocar aqui o custo fixo de 65 mil e vou colocar o lucro aqui, seria 33% de margem de contribuição. Então, eu sei que a empresa tem que estar trabalhando com uma margem de contribuição de 33%, ok? Se ela estiver trabalhando com a margem de contribuição abaixo de 33%, ela não vai dar conta de pagar o seu custo fixo, Uhum. ok? Sim. E nem gerar o lucro desejado. Então, para ela estar tendo 7% de lucro e pagar teu custo fixo de 65 mil, ela tem que trabalhar com a margem de 33, ok? Bom, o custo fixo, que foi, aqui está, esse é um planejamento global, aqui tem o custo fixo dessa empresa, que é um caso real. Depois nós vamos voltar aqui de onde eu tiro os números, mas no momento você se atém só a esse número, 62 mil é o custo fixo da empresa hoje. Eu até vou passar ele para cá, para você depois saber de onde saiu esse custo. Ok, beleza. Então, está aqui o custo fixo, então tem todas aquelas contas que geralmente tem. O plano de contas gerencial, ele não obedece necessariamente, lógico, ao plano de contas contábil, ok? Porque o plano de contas contábil é feito para todas as empresas, de todas as atividades no Brasil inteiro. Então, nosso plano de contas é bem sucinto, bem objetivo, ok? Então, está aqui o que. Aqui, isso aqui são as contas de pessoal, tá vendo? Encargos, Uhum. benefícios, uniformes, treinamento. Você vê que tem um total aqui de 43.116 só com despesas de pessoal. Eu te falei assim, que se você pegar as despesas com pessoal, está aqui, ó, 43 mil, pegar aluguel, que é fácil de levantar, o seguro, é só levantar as apólices. O contador, só pegar a mensalidade. Quer ver outra coisa? Comunicações, que é internet, luz. Aqui você já tem 52 mil praticamente de custo fixo, tá vendo? Uhum. 52,62 é 90% já, só nessas contas aqui, só tranquilamente você levanta isso, ok? E eu vou te mostrar agora como é que levanta isso, independendo se é por dentro, por fora, etc, etc. Ok? Aqui você tem, então, como que eu levanto as despesas de pessoal, tá vendo? 11.500 no setor de logística, 2.500 no setor comercial, 5 no administrativo e o total 19 mil, tá vendo? Tá aqui, ó, 19 mil. Eu levantei de cada um, puxando lá na aba pessoal, tá vendo? Eu vim aqui, ó, logística, e peguei aqui, ó, 11.500.
ok? Sim. Depois eu peguei aqui no comercial, fiz a mesma coisa. 2.500. Vim aqui no administrativo financeiro, 5.000. Total 19.000. É o que está lá na planilha de pessoal. Eu apenas linkei, coloquei igual e fui lá na planilha de pessoal e puxei esse valor. Mesma coisa eu fiz com assistência médica, vale transporte, alimentação, seguro e o total de benefícios, que é a soma disso aqui, ó, 501,60. Então está aqui, ó, 501,60, tá vendo? Uhum. Aqui eu linkei benefícios da área de logística, 2.675. Está lá. Administrativo geral, igual, 501,60. Total, 3.678. 3.678. Então, gastos com pessoal, salários e benefícios, 26.356. Aqui está o Prolabore, real, porque geralmente as empresas não colocam o Prolabore total. Eles colocam lá um Prolabore, sei lá, um salário, 2 salários, para não pagar muito imposto, muito INSS sobre o Prolabore. Uhum. Okay? Os encargos sociais, eu faço uma planilha. Lembrando que aquele princípio, né, da oportunidade, da realização, né? Então, tem aqui os encargos correntes, no caso dessa empresa, é só INSS, porque é Simples Nacional. Aqui entra 13º salário. No caso de férias, não entra nessa planilha de pessoal, por quê? Porque eu vou considerar esse salário aqui, ó, 12 salários por ano. 19.000 são 12 salários por ano, independendo se a pessoa está ou não de férias. Então, na planilha aqui, ó, de encargos sociais, nesse caso, eu não coloco férias, por quê? Porque lá são 12 salários por ano. Então, se eu colocar férias aqui, 8,33, vai dar, eu vou computar 2 vezes esse custo, ok? Mas um texto sobre férias não está aqui na planilha de Esse pessoal. FGTS aqui, 8%. Pois não. É 8% o FGTS? Acho que é, não é? Esse que você 8, colocou o F. como é que é? Eu nem sei. Eu Hein? nem sei. Eu É não sei qual 8%. que é. É 8%. Uhum. Então, até chegar num total de 33,36% de encargos sociais. Se você falar isso com um contador normal ou um dono de empresa, olha, eu pago 33% de encargos sociais, não é imposto, não, é encargos sociais. Mas você está maluco? As empresas aí, Sebrae e outras empresas, falam que é 80%, 90%. Não, nada disso. Está aqui e é o real. Se você pegar sua guia de INSS, de impostos, de rescisões, você vai chegar nesse valor aqui de 33,36. Esse é o valor real. Tem outras coisas que ocorrem nas empresas que são as provisões de despesas. O que são Uhum. provisões? São despesas que ocorrem no decorrer do período, cujo pagamento se dá em épocas diferentes da sua realização, do tipo IPTU, IPVA, seguros,
e você paga uma, duas, três vezes por ano, né? Mas que acontece o ano inteiro, pelo princípio da competência. Ok? Então, Sim. outras despesas provisionadas você tem aqui, então, você tem seguros, você tem uniformes, você tem treinamento e assim por diante. São contas que ocorrem e se realizam no exercício, cujo pagamento se dá em épocas diferentes da sua realização. Ok? São as despesas provisionadas. Pois isso não é difícil, não, tá? É fácil de estar levantando. Uhum. Então, agora nós vamos calcular com base naquela primeira, essa primeira aba que nós vimos aqui, margem de 31,9%. Agora nós vamos calcular qual que é a margem global. Eu não posso sair aplicando 31,9% em todos os produtos. Por quê? Porque nem todos os produtos, nós vamos ver aqui no marketing, na hora que a gente estiver falando de conceitos, nem todos os produtos eu posso colocar a mesma margem, porque senão em uns produtos eu vou ficar muito competitivo, em outros produtos muito pouco competitivos. Imagina um supermercado. Se ele coloca lá os produtos de cesta básica com a margem muito alta, 31%, você não vende 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão, de sal. Então, tem produtos que tem que ter margem menor, tem produtos que têm margem maior. E aí entra a diferença entre a minha planilha e a que você está usando. Que ali você usa só um percentual para tudo. Não pode. É dar um tiro de canhão no pé. Não pode. Então, eu vou te mostrar aqui como é que a gente faz para estar quando a gente tem várias linhas ou vários produtos com margens diferenciadas. Vamos lá. Cálculo das margens de contribuição. Eu preciso de uma margem bruta de 31,9, que a gente chama de margem global, de todos os produtos. Pois bem, Uhum. mas essa margem eu tenho que dividir ela entre as várias linhas de produtos que eu tenho. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenha nessa empresa que eu estou analisando, eu posso estar dividindo em 5 tipos de margem. Vamos dizer que produtos de linha A seja os produtos que eu tenho que ter maior competitividade para eu estar sendo competitiva no mercado. Vamos supor que os produtos de linha E sejam os produtos que eu tanto faz ou ser um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato, não interessa, ninguém olha muito o preço. Você notou isso? Quando você vai comprar um buquê de rosa num supermercado, tanto faz você pagar R$ 20 ou 22 ou 23 ou 19, tanto faz. Supermercado não é lugar de vender buquê de rosa. Quando você vai no supermercado e compra um brinquedo para o teu filho, para o teu irmão, tanto faz o brinquedo ser de 35, 38, ou 39, ou 30, tanto faz. O supermercado não é lugar de vender brinquedo.
são os produtos supérfluos, um produto importado. Quando você vai no supermercado e compra um uísque de alta qualidade, tanto faz ele ser 200, 250, você não está nem aí. Você quer comprar aquele uísque, você gosta daquele uísque. Mas supermercado não é lugar de vender uísque. Na adega que é lugar de vender uísque. Ok? Então, é assim que a gente destrincha os produtos. No supermercado, você tem produtos de cesta básica, são os produtos que, se você variar o preço, ele tem alta sensibilidade à variação de preço. Feijão, açúcar, arroz e assim por diante. Mas a flor, o uísque, o brinquedo, não tem tanta sensibilidade à variação de preço. Por isso que a gente tem que destrinchar aí essas margens, ok? Sim. Então, veja bem, se eu estou fazendo o produto de linha A, fazendo o preço de produtos de linha A, eu sei que eu pago 12% de imposto, 1% de comissões, 1% de despesa de marketing, 2% de frete de venda. Ok? Sim. Eu tenho que chegar no final da minha planilha com 31,9% de margem global. Isso aqui não pode sair fora. Quando eu digo que uma planilha de precificação tem que ter todos os produtos de todas as linhas, eu não posso sair fora disso aqui que eu estou estimando no início, 31,9%. E aqui está mostrando que todos os meus cálculos vão chegar a 31,9%. Então, eu começo a simular, Luana. Uhum. 12% de simples, comissões, marketing, frete. Se eu colocar 28,9% nessa linha, eu vou ficar competitivo ou não? Ok? Depende. Aí, eu vou lá eu tenho uma outra aba que vai estar me dizendo isso, se eu sou competitivo ou não. Daqui a pouco nós vamos ver essa outra aba. Então, o certo é o seguinte, olha, se eu pegar aqui tudo isso aqui, ó, mais o custo da mercadoria tem que dar 100. A mesma coisa eu vou fazer para os produtos que eu vou classificar como B. Se eu pegar todos os produtos dessa linha, tem que me dar 100. E aqui é a mesma coisa, 100. E aqui é a mesma coisa, 100. E aqui é a mesma coisa, 100. E agora eu vou chamar aquilo que a gente chama de markup. O que é um markup? Se eu pegar o preço do produto, que é 100% dele mesmo, e dividir pelo seu custo, ele vai me dar o markup. O que é o markup? Markup é um índice que eu aplico sobre o custo do produto, custo de compra do produto, para colocar ele na prateleira, ok? E vai me dar o preço de venda dele para eu ser o quê? Para me chegar naquela margem final que eu quero. Então, está aqui. Ó. Se eu pegar, então, 100 dividido por 55,09, dá 1,81. E a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. E assim por diante. Essa margem desejada aqui, você foi aonde para chegar nesse aqui? Essa
Todos esses valores que estão em amarelo, geralmente, né, a gente faz isso, né? Valores em amarelo são os valores que a gente insere na planilha. Os valores que estão em branco, guarda isso. Os valores que estão em branco são valores que têm fórmula. Então, você não pode mexer neles. Ok? Ou tem fórmula ou tem link. Linkado com outra planilha. Ok? Então, esses valores de margem desejada, ok? São margens que a gente simula. Sim. Ok? São valores simulados. Você vai simulando, simulando, simulando e olhando aqui embaixo. Tem que dar o quê? Tem que dar 31%. Para ficar um negócio legal. Então, por exemplo, se eu chegar à conclusão de que se eu colocar 28,9% nessa linha, fica caro o produto lá na ponta, eu não vou ficar competitivo. Então, se eu colocar 27, olha aqui o que vai acontecer aqui com esse número aqui, que ele é fórmula. Ele vai alterar. Ele vai pedir que você faça alteração numa linha que é muito pouco competitiva. Então, minha flor vai ficar mais cara, meu uísque vai ficar mais caro, o brinquedo vai ficar mais caro. Por quê? Porque alguém tem que pagar por essa, para que a linha A, que é a mais competitiva, se torne mais competitiva. Sim. Ok? Voltando aqui. Ok. Nós, então, apuramos markups, está vendo? E agora é o seguinte, olha, a linha A, eu vou colocar 28,9, mas a linha A, ela representa só 30% da minha venda. Se eu pegar lá as minhas vendas, a linha A só representa 25% da minha venda. A linha B representa 25%. A linha C representa 20%. A linha D representa 15% da minha venda. E a linha A, que é a menos competitiva, que é a que menos vende também. Vende só 10%. Eu não vendo muito brinquedo, muito uísque, ok? Muita violeta. Eu vendo um pouquinho dessas linhas. Ok? Totalizando 100% da minha venda. Então, se eu pegar aqui, então, qual vai ser a minha margem de contribuição ponderada? Eu vou pegar aqui, eu tenho uma margem estimada, que eu estimei para esse produto de 28, mas ó, só representa 30% da minha venda. Vai dar 8,7. Mesma coisa aqui, 7,6, 6,4, 5 e 4,2. Opa. Opa. Pronto. Se eu somar aqui, então, 31,9. Aqui, ó. 31,9. Está prontinho agora a nossa formação de preço. É complicado? Matemática, você já deve ter notado, né, Luana? Se você não exercitar, não adianta. Isso aqui é depois que você faz 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, você vai ver que a coisa fica até monótona. Na verdade, tem que ver isso aí na prática, né? Porque aí na prática o Isso, negócio fica mais exato. claro, né? Mas enquanto isso, pratica.
pratica isso aqui, que é por aqui, não tem outra saída. Ok? E Sim. quando você mostra isso aqui para o empresário, entendeu? Não tem o que discutir. Ele aceita, ele gosta, ele vibra com isso, porque ele começa a enxergar a empresa dele nos mínimos detalhes. É o raio-x da empresa dele, não aquele raio-x bem panorâmico, né? Não, é no detalhe. É o raio-x olhando lá o coração, as vísceras, os órgãos, ele vê tudo direitinho. Ele vê que se ele melhorar aqui a competitividade, ele vai ficar mais competitivo. Ele vê que ele Sim. pode aumentar o preço aqui nas últimas linhas, que ela vai, daqui para cá, você vê, ele vai ficando cada vez menos, aliás, menos competitivo. Aliás, mais competitivo. Ele vai ficando o quê? Você pode ir aumentando as margens à medida que os produtos não são tão sensíveis à variação de preço. Ok? E assim por diante. Bom, então, agora nós vamos para o item 5. Olha para você ver que maravilha. Aqui eu tenho 180 produtos. Mercadinho, ok? Um sacolão, uma lojinha de esquina, ou uma lojinha de bairro, ok? E aqui eu tenho o custo de compra desses produtos. Produto 1, produto 2, produto 3. Quanto me custa colocar o produto 1 na prateleira hoje? Não é custo de janeiro, não, porque a inflação está alta de alguns produtos. Então, periodicamente, é aconselhável você estar, o dono da empresa, né? Ele está fazendo uma checagem de preço, ok? De alguns produtos. Então, Mas, pelo que eu estou vendo aqui, no caso, você fez uma variação, né, do produto de linhas, não foi? isso, É, isso, uma variação de linhas. Mas isso daí, na prática mesmo faz esse tipo de variação? exatamente, na prática. Ou, ou faz todos os itens? Não entendi a Por última exemplo, frase. Oi? você fez uma classificação de linhas, certo? Sim, sim, Para chegar no markup, você fez uma classificação de linha. Na prática, a gente consegue fazer isso, sim. né? Veja bem, essa classificação de Mercado, né? linhas, essa classificação de linhas, você faz uma vez só, ok? Mas aí quais são os critérios para essa classificação de linhas? Você faz junto com o dono da empresa. Esse aqui, você, não quer dizer que você tenha que ter 5 tipos de linha, mas você pode ter o quê? 3 tipos de linha, 4 tipos de linha, ou se for um supermercado ou uma loja muito grande, você pode ter até 8 tipos de margem, ok? Mas você vai fazer junto com o dono e jogando e comparando com o mercado para ver se você está mais competitivo. É tranquilo. Dá É trabalho. porque quando eu fui, porque eu ia fazer um tipo de linha, né? Às vezes um tipo de linha não é certo, mas eu não consegui assim assimilar porque tem várias quantidades de linha, Sim, né? exato. Porque vamos supor, a despesa em si, ela é a mesma, tá? Para qualquer a despesa, o custo variável, vamos supor que vai ser o mesmo para os produtos. Sim, sim. Mas você concorda comigo que tem produto que você tem que ter uma margem maior e tem produto que você tem que ter uma margem menor. Você não pode ter um markup só para todos os produtos. Uhum.
Isso na maioria das empresas. Tem empresa que tem um produto, ou o produto é bem similar, né? Vamos dizer assim, ele se constitui da mesma matéria-prima, da mesma mão de obra, né? Então, você pode estar calçado, por exemplo, só se o modelo for bem sofisticado, mais sofisticado que o outro, mas se for da mesma fábrica, não ter tanta sofisticação, só o tamanho o número do calçado variar, você pode ter o mesmo markup, porque o que vai variar aí é a matéria-prima, mas o markup vai ser o mesmo e a margem vai ser a mesma, ok? Então, produtos Sim. que têm a mesma linhagem, vamos dizer assim, pode ter markups iguais, não tem problema, ok? Mas produtos de linhagem diferente, vamos dizer assim, tem um produto lá na loja de calçados que ele é top, ok? É tênis, por exemplo. O outro é calçado de couro. O outro é cinto, quer dizer, são coisas assim um pouco diferentes do outro, entendeu? Tem marcas que têm margem diferente, tem custo diferente, né? Tipo, do ponto de vista de inovação, de imagem, né? Do produto, que é um produto muito badalado, né? E assim por diante. Mas então, Luana, você tem aqui então, na coluna C, o custo de compra dos produtos. Aqui eu coloquei se você tem crédito de impostos, ok? Dependendo do tipo de empresa, de cliente que você tem, ele pode, ou de empresa que você vai pegar, né? Ele seja uma empresa maior que está no presumido, por exemplo. Então, tem crédito de impostos, ok? Então, se tiver Uhum. crédito de impostos, 20%, por exemplo, o custo, você tem crédito. Então, o produto passa de 29 para 23, que não é o caso dessa empresa agora, né, que nós estamos fazendo, que nós estamos trabalhando com super simples. Então, aqui eu classifico então o produto nas diversas linhas, tá vendo? A, B, C, D e E, ok? E à medida que eu vou classificando, ele vai me dando o quê? Vai me dando o markup. Ele busca o markup, tá vendo? 1,8153. Tá aqui, 1,8153. Se ele for de linha B, 1,9385. 19385 e assim por diante. E aqui eu pego o markup, 1,81, e multiplico pelo custo, para dar 54,28. E Uhum. aqui ó, eu coloco o quê? Como é que está o mercado? Como é que está a concorrência? O concorrente 1, o concorrente 2 e o concorrente 3. Aqui eu coloquei uma fórmula se, uma condição se. Toda vez que o meu produto for acima da média do mercado, de menor preço do mercado, né? Eu coloco, peço para verificar. Está vendo a fórmula aqui? Ó? Quando o markup estiver maior do que o concorrente. Exato. Quando o preço, né, for maior do que o concorrente. É, pelo Aqui está menos. 54, que é maior do que 48. Ok? Uhum. E aí vai. É, é. É, porque aí entra o custo variável, né? E depende muito de quem que ele está comprando, o fornecedor, a Isso. questão de quanto está pagando de imposto. Exato. Uhum. Aí eu já tenho a minha planilha de sugestão de preços. Entendeu? Aqui é o preço sugerido. E aqui você pode vir e alterar o preço, né? Não, para verificar, não, realmente meu preço está um pouco acima da concorrência. Vale a pena mudar ou não? Não, vamos deixar como está? Vamos. Então deixa. Ah, não, vamos botar 50 aqui para ficar diferente desse aqui, ó. Desses dois aqui. Dos três, aliás, dos dois, né? Do um e do 3. Então deixa lá os 50. Ok? E a mesma coisa com os outros. São poucos itens aqui que estão fora. Aliás, são alguns itens, né?
uns 10% estão fora do mercado. Então, entra a questão do ajuste. E, finalmente, você chega aqui na DRE, que é o mais importante, tá vendo? Dos 250, né? Eu sei que parte eu vendo aqui 30%, 62, 50, 37 e 25, que é 10% do valor total da minha venda. Eu calculo todos os impostos e despesas de venda, inclusive o custo de reposição. Aqui eu tenho a margem de contribuição, que é aquela que foi planejada. Aqui, ó, 28,9, 28,9, 30,4, 30,4, 31,9, 31,9 até chegar nos produtos de linha E e chegar no total da margem de contribuição desejada, 31,9. 31,9. Pago meu custo fixo e sobra o quê? Sobra os 7% que eu estou querendo. Ah, não, 7% está muito pouco, né, Luana? Ah, não, então eu vou voltar Aham. aqui. Por isso que é importante você ter todos os produtos numa planilha só, que eu posso estar simulando isso, ok? Vem aqui no global, lá no início, tá vendo? Ah, não quero Uhum. 7%, não, eu quero 8%. Eu quero 20 mil de margem desejada. Então, vou lá para a DRE, ele já fez toda a alteração de preço e chegou nos 8%, tá vendo? Na DRE. Viu como é mágico? Oi? Viu como é mágico a coisa? Ah, sim, é. É, Eu alterei verdade. lá, não quero mais só 7%, eu quero 8% de margem de lucro. Dá para fazer, eu já consultei todos os produtos, já consultei a tabela de preço, né? E resolvi ficar com o quê? Eu resolvi ficar com 8%. Está aqui, ó. Ele já fez todas as alterações de margem, tá vendo? Em vez de Uhum. 31,9, passou para 32,9. E chego na margem líquida de 20%, que é a margem desejada. Sim, Ok? Legal? muito bom. Ok. É, Muito bom. eu vou estender só um pouquinho agora, ok? Você está disponível? Uhum. Vamos gastar uns minutinhos Aham. aqui naquele que eu te mandei ontem, no PowerPoint, ok? Aí essa questão, aí você vai me mandar essa planilha, né? Vou te mandar essa planilha, ainda hoje. E aí eu vou mexer nela aí para eu dar uma. Isso. Aí Pode se eu tiver. brinca à vontade, fica à vontade, ok? Sim. Aí da questão de precificação a gente já vai finalizar ou tem mais alguma coisa Nossa, próximo? nós estamos só no começo, Ah, é? ok? Só no começo. Você vai Ah, cansar de tá. ver número. Não, tá. Pensei que a gente já ia para a parte do financeiro. Não, tranquilo. Então, tá vendo essa slide aqui? Aham. Tranquilo, né? Então, conforme eu estava te dizendo, né? Nós vamos ver algumas noções básicas de economia. São conceitos que você tem que estar com eles na ponta da língua, porque quando você vai fazer uma consultoria, você vai escutar isso, né? A lei da oferta, da procura, né? Ciclo de vida do produto, parará, parará. Então, é importante você estar afinada com esses conceitos, né? Até para passar segurança para o seu cliente, ok? Uhum. Então, aqui nós temos a lei mais antiga
né? Desde que o mundo é mundo, né? A lei da oferta e da procura, né? A procura é a demanda, Uhum. ok? Então, a procura depende de quatro variáveis, ok? Ela é influenciada através de quatro variáveis, né, da escolha de quem compra, do consumidor. O preço do bem, o preço de bens substitutos, isso é muito importante. Eu compro a linguiça ou a salsicha? Eu compro a carne de frango ou a carne de boi? Eu compro a margarina ou eu compro a manteiga? Então, tem muita gente que tem lá restrição no seu orçamento, né, na sua Uhum. bolsa, no seu carrinho de compras, né? E ele vai escolher o quê? O que cabe dentro do carrinho de compras, que é o salário dele. Então, se o frango está muito caro, ele vai lá, compra uma outra carne, e a outra carne está cara, ele compra uma carne mais barata e assim por diante. São bens substitutos. A renda do consumidor, claro, e os hábitos de preferência do consumidor. Tem cara que, não, a Luana compra um uísque de primeira. Aquele uísque marca Uhum. tal, não interessa quanto custa. Então, é a preferência da Luana, ok? Pois bem, e aqui nós temos que a curva da procura ou curva da demanda. Aqui nós temos o preço, price, e aqui a gente tem a quantidade. Então, quanto maior o preço, aqui, ó, o preço está alto, a demanda é baixa. O preço continua alto, a demanda é pequena, tá vendo? A quantidade demandada aqui. O Uhum. preço está baixo, tá vendo? Caiu, a demanda aumentou. Então, quanto menor o preço, maior a demanda, Sim. ok? Sim. Aliás, quanto menor o preço, maior a demanda. Desculpa, É, é o contrário. mas Do, eu consegui entender. isso, do lado do ofertante, é o contrário, ok? É totalmente o contrário. Se o preço está lá em cima, ele quer ofertar muito. Se o preço está lá embaixo, ele quer ofertar pouco, ele não é bobo, ok? Então Uhum. vamos lá. Fatores que influenciam a oferta: o próprio preço, o custo dos fatores de produção, mão de obra, matéria-prima, etc., né? Metas e objetivos do empresário. Então, se o preço está alto, ele oferta uma quantidade alta. Se o preço cai, oferta menos. E se o preço cai mais ainda, ele oferta pouco. O que faz, Luana, os oligopólios? Os oligopólios, né? Eles procuram fazer o quê? Eles controlam a oferta. Nossa, Porque isso é história, né? se ele te oferece, se ele oferece pouco para o mercado, como os cartéis de petróleo, de outras coisas mais, o preço tende a aumentar. Se tem uma guerra lá no Golfo, o preço aumenta. Por quê? Porque a gente tem medo de que a oferta vá cair. Então, o preço imediatamente começa a subir. Ok? Sim. Então, é assim que funciona o mercado. Lei da oferta e da procura. E a coisa está mais ou menos equilibrada quando chega num ponto, né, esse ponto aqui, ó, onde a oferta é mais ou menos igual à demanda. Ok? Que eu nem coloquei amarelo aqui para não. Isso é óbvio. Bom, aqui nós temos uma coisa muito importante que nós acabamos de fazer lá na nossa planilha de formação de preço. Quando a demanda é elástica, quando ela é inelástica e quando ela é unitária. Quando ela é elástica, quando a demanda é elástica, Tá aumentando aí que eu sou cega. isso. O que é demanda elástica?
quanto mais elástica for a demanda, mais sensibilidade tem a variação de preço. Ok? E é perigoso isso. Ok? Às vezes a gente quer aumentar o preço de um produto, mas vai cair a demanda. Será que compensa aumentar o preço? Se vai cair quanto? E quanto vai cair o meu preço? Se a demanda, se o preço aumentar 10% mais ou menos, a demanda pode cair o quê? 26%. Compensa aumentar 10% no preço e cair 26% na quantidade vendida? Quanto mais elástica for a demanda, quanto maior o preço, maior a queda na venda. Se eu aumento o preço, vamos dizer que o preço do arroz está, sei lá, R$ 15, o arroz de 5 quilos, vamos dizer que esteja R$ 15. Se eu passo ele para R$ 25, o preço do pacote, eu não vendo um pacote. Por quê? Porque a dona de casa ela já está tão acostumada a comprar o pacote de arroz a R$ 15, que se passar para 25, ela nem entra naquele supermercado mais. É. Mas se eu passar o preço da violeta, buquê de violeta, né, de R$ 15 para 20, ela compra violeta uma vez na vida, um aniversário ou outro da esposa ou do esposo, né, ou do amigo ou da amiga. Não está nem aí, já que eu estou aqui no supermercado, eu vou levar essa violetazinha aqui, bacana, olha que bonita essa violeta. Por quê? Porque é uma demanda inelástica. Você pode estar Ah, aumentando o tá. preço, não tanto, né? Você não pode aumentar ela de 15 para 50. Mas, poxa, se você aumentar 10, 15%, não vai dar tanta diferença. Ok? Mas essa inelástica seria produtos supérfluos ou não? São supérfluos, na maioria dos casos, é um brinquedinho de R$ 2 que você pode botar 4 ou 5, é a mesma coisa. Ok? Uhum, E entendi. assim por diante. Bom, então, como que eu sei que a demanda é elástica? Quando isso aqui, ó, se eu dividir isso por isso, dê maior que 1. É o, vamos dizer assim, aquele coeficiente, esqueci como é que dá o nome para isso aqui. Aqui tanto faz ser negativo ou positivo. Tem que dar é, 1, Maior que um. maior que 1. Menos 1,5, menos 1,2, vai dar negativo sempre. Menos Uhum. 3, menos 4, menos 1,8. Deu acima de 1, é elástico. Se der abaixo, aqui, ó, olha para você ver. Abaixo de 1 é inelástica. E quanto mais abaixo de 1, mais inelástica. Ok? Entendi. E onde que pega esse valor da alteração da demanda? História, estatística. Ah, tá. Estatística. Ok? Ah, tá. E a Uhum. demanda unitária é aquela seguinte: tanto faz como tanto fez. Eu aumento 10% no preço, cai 10% na quantidade vendida. Eu aumento 20% no preço, cai 20% na quantidade vendida e assim por diante. Ok? Uhum. Aqui, então, nós temos uma introdução ao marketing. O que é marketing? Muitas das vezes, né, a gente pergunta quando a gente chega num curso, para dar um curso, uma palestra, né? E pergunta para os participantes, meu amigo, o que é marketing? Aí, geralmente, a resposta é, olha, propaganda, não sei o quê, mas sempre relacionada à propaganda. Marketing não é só propaganda, ok? Uhum. Marketing compreende todos os esforços necessários para estabelecer as melhores relações entre empresa e cliente. Então, começa lá na portaria,
começa na atendente de telefone. Todo mundo na empresa é marketing, é imagem da Sim. empresa. Tudo na empresa fortalece ou não a imagem do produto, a imagem da empresa. É o preço de venda. Se o preço de venda não estiver em conformidade, porque se tem uma coisa que o cliente não perdoa, é falta de critério na precificação. Ok? Se o produto é de alta qualidade, o cliente está disposto a pagar por um produto de alta qualidade, mas se ele é de alta qualidade, né, e tem um preço bem acessível, ele fala, porra, esse cara é bacana demais na conta, um produto de altíssima qualidade, com um preço até bem acessível, que bacana essa empresa, vou comprar só nessa empresa, ok? São as estratégias de venda, de precificação. Eu oferecer um produto de alta qualidade com um preço, uma qualidade bacana, mas com um preço bacana, mais bacana ainda. Aí vem a evolução do marketing, né? Lá no início da década de 50, de 60, né? Nem eu estava bem novinho aqui, eu estava nascendo nem em 50, aqui eu estava com 10, aqui eu estava com 10 anos de idade, né? Era centrado no produto, você está rindo. Eu não fui nem planejada, não estava nem sendo É, planejada. tá no calcanhar de seu pai ou de sua mãe. Aqui, ó, o marketing 2.0 já é mais centrado no cliente. Nós vamos centrar mais no cliente. O 3.0 não é só centrar no cliente, é criar valor para o cliente. O que é criar valor? É um pneu com o pneu geralmente dá uma durabilidade, uma vida de 20 quilômetros, passa a ter 25, 30 mil quilômetros, entendeu? O suco, que tinha muito açúcar, agora ele tem um pouquinho menos de açúcar, um pouco mais de concentrado, ok? É Verdade, o gerar que o pessoal. mais valor para o cliente. Na verdade, eu nem sei o nome que está dando hoje, mas o que está sendo feito é o pessoal está diminuindo a quantidade das coisas, né? E aumentando o preço. A gente está falando de preço, Isso aí é crime, né? mas eu não sei qual o nome que está dando. Eu acho que É, tem até um nome específico não, isso aí que é vagabundagem mesmo. Eu tenho notado isso, Luna. eles estão diminuindo as coisas. E ou permanece o mesmo preço e diminui Isso, a isso. quantidade. Quando diminui uma coisa que não é tão importante, né? Por exemplo, tem um sabonete aí que usava uma película em volta, né? De seda, parece um negócio até bonitinho. Hoje não usa mais, mas quer dizer, isso aí para mim tanto faz, né? Não vai agregar, não vai tirar o valor, né? Do produto. Aí tudo bem, mas pô, diminuir a quantidade, né? Ou a qualidade e aumentar o preço ou deixar o preço do mesmo É, tamanho, né? deixa o mesmo preço. Aí já é Estão desonestidade. fazendo muito isso com chocolate, né? Eu conheci uma pessoa que ela é representante de chocolate e aí eles estão colocando mais trigo do que o chocolate. Olha aí. Então, o chocolate ele tá caro, né? Cada dia mais o Uhum. chocolate fica mais caro. E aí eles estão colocando mais trigo para poder deixar o mesmo preço, manter o preço, né? E É, diminuir um pouco ali a quantidade de chocolate, que é uma matéria-prima cara. isso aí já é desonestidade. Então, o 4.0 já é um marketing mais digital, tá? Que a gente já está mais acostumado com ele. E o último, né, o Coqueluche, né, o que está sendo divulgado, decantado aí, né, é o 5.0 e tem três grandes desafios, né? Primeiro, o abismo entre gerações, né? Eu tenho um filho de 23 anos, eu estou com 63. Então, é uma dificuldade muito grande você conversar com essa nova geração, né? Então, é um abismo muito grande. A polarização das prosperidades
e o fosso digital. Hoje a inteligência artificial, enfim, é um negócio bravo que nós estamos atravessando hoje em Ah, dia. Ok? Bacana. Isso aí, muito legal. Aqui tem uns 10 credos do marketing, né? Então, eu anotei alguns aqui, você já deve ter lido ou vai ler, depois você lê, que é muito importante para você estar supimpa aí quando estiver conversando com o empresário, né? Que é o 2 e que a sim. gente aplica muito no nosso trabalho de gestão de resultado, né? A gente tem que estar sensível à mudança e fazer com que o nosso cliente esteja pronto para mudar, ok? Porque quando a gente fala de mudar uma planilha igual a sua e mudar para uma planilha mais moderna, é questão de cultura, de várias gerações, né? De quando a gente nem era nascido, ok? Mudar por uma coisa nova é muito difícil, requer mudança de comportamento, de atitudes, de cultura, né? É difícil. Então, a gente tem que lidar muito com isso. O consultor tem que estar muito disponível, ok? Nada pior Aham. do que uma empresa chamar lá a Luana. Outro dia eu indiquei uma menina aqui que até fazia meu marketing digital, indiquei para um cliente meu. Ela demorou 2 semanas para ligar para o cara. O cara contratou outra pessoa. É, ué. Essa aí é porque ela já tem bastante cliente. Quando tem bastante cliente, a gente demora um tempão para atender mesmo. Ou tá na antiga, né, Luana? É. Eu acho que ela está mais na antiga, tanto é que eu deixei e passei para um outro marketing digital, uma outra empresa de marketing digital. Começou ontem. Eu comecei uma Ah, que outra legal. empresa fazendo meu marketing digital, ok? Qual que é? Aí da sua cidade? Todas duas, todas duas. Ah, tá. Mas o cara, esse que eu peguei, é muito bom, que a primeira coisa que ele falou, olha, Pedro, eu não quero gerar lead para você, não. Eu quero que você tenha Hum. resultado. E ela só gerava lead. Lead, É, lead, lead. se você gera lead e você não consegue converter em vendas, Não nada adianta, feito. não adianta. A primeira coisa que o cara fez foi o quê? Foi mudar minha landing page, né, para esse curso mesmo que eu estou fazendo com você. E, Aham. e já apareceu a Luana, já apareceu um outro. Então, É, na verdade, eu encontrei você, na verdade, eu pesquisando mesmo, né? né? Eu pesquisei na internet e aí eu tava procurando, aí eu vi. Apesar pode ser da Solange Page mesmo, que apareceu como um dos primeiros. Isso. Aí depois disso que eu tô conseguindo ver seu patrocinado. No Instagram eu tô conseguindo já ver seu patrocinado também. Beleza, beleza. E Aí o, eu e já o tô último que eu conseguindo ver. anotei aqui, coloquei, ressaltei, né? Reúna informações relevantes, que é o que o nosso curso está mostrando para você. Mas use essa sabedoria, esse conhecimento para chegar à sua decisão final. Não fica falando com a pessoa no início, no meio do trabalho, não. Deixa para falar lá no final, formar a sua opinião final, ok? Tá? Uhum. Aqui nós temos os 4 P's do marketing, né? O que que o meu cliente quer? É a praça. Onde é que ele está? Conhecer bem a minha praça. Quem é o meu foco de cliente? É a pequena empresa, é a microempresa, é a média empresa? O que que eu vou oferecer para esse? Quais são as dores desse cliente? O que que eu vou oferecer em termos de produto e serviço para curar as dores desse cliente? A que preço que eu vou fazer isso? E como que eu vou chegar até esse cliente? Que é a promoção. Os 4 P's do marketing. Ok? Sim. Aqui tem, então, as várias fases do marketing, né? Está aqui a pesquisa, o desenvolvimento do produto para atender
o cliente, né? A comunicação com o cliente, a venda e o pós-venda. Então, se o marketing visa excelência entre empresa e cliente, antes de mais nada, é fundamental conhecer muito bem o cliente, o nicho de mercado, onde ele atua, quem pode vir a ser seu cliente. Isso é muito importante. Isso é muito importante, que eu tenho assim vários, vários clientes que eu fiz essa pergunta e obtive formas de estar aumentando o faturamento. Quem pode vir a ser meu cliente? Ok? Uma outra fase do marketing, as coisas mudam, as organizações precisam mudar também para se manterem sintonizadas com os tempos. É o desenvolvimento e administração de produtos. Comunicação. De nada adianta ter bons produtos e serviços a oferecer, serviços excelentes, se o cliente potencial não sabe disso. Se eles não conhecem a Luana, se eles não conhecem o cliente da Luana, então não adianta o projeto, né? A informação ficar na gaveta. Tem que saber chegar no cliente. A venda, né? 80%, 90% do nosso trabalho, né? A gente consegue muitas melhorias nessa área de venda. A venda, o comercial da empresa, incluindo o preço, né? E o pós-venda, né? Retenção de clientes, né? Isso é um dado concreto. A maior parte das práticas e teorias de marketing concentra-se na captação de clientes e não se preocupa na retenção de cliente. Tá aí uma dica para você manter, inclusive, o seu cliente, né? Um cliente altamente satisfeito, eu coloquei, ressaltei aqui, é menos sensível a preço e custa menos para ser atendido do que novos clientes. Aqui nós temos, então, o ciclo de vida do produto. Ok? Se você vê uma fábrica de cosméticos, por exemplo, você vai ver claramente o ciclo de vida do produto. Você desenvolve o produto, né? Você tem lá muito custo para desenvolver o produto. Uma indústria farmacêutica, às vezes, leva anos e anos até a aprovação na Anvisa. Lá no cosmético é a mesma coisa, tem que ter aprovação da Anvisa, porque tem que ter, é perigoso para a saúde, né, de quem usa shampoo, enfim. Então, tem a fase de desenvolvimento do produto, tem a fase de introdução do produto no mercado. Ninguém conhece o seu produto ainda, ok? Então, você tem uma forma de precificar diferente, ok? Tem o crescimento do produto, ele começa a crescer as vendas, porque todo mundo fica conhecendo o seu produto, aí você parte para outro tipo de precificação. Tem a fase da concorrência, onde você começa a ser copiado pelos concorrentes, o seu produto está atingindo patamares bons de venda, né? O seu concorrente começa a te copiar, aí você tem que descer o preço para você se manter no mercado e continuar a manter as suas vendas, e finalmente tem um declínio. Aí, pô, não adianta colocar sal em carne podre, porque não adianta você mexer em preço, não adianta nada. Ele começa a cair e você tem que criar novos produtos, ok? Esse é o ciclo de vida do produto. E para lidar com isso, com o ciclo de vida do produto, é necessário você estar constantemente em dia, pesquisando seus concorrentes, pesquisando o que os concorrentes estão lançando de novo no mercado, etc, etc. E criar estratégias de marketing bem elaboradas, né? Aquelas campanhas de venda, de marketing, né? Em cada produto. Aqui tem a matriz BCG, que eu vou te falar sobre ela na próxima aula, porque já é um pouquinho mais interessante, ok? Uhum.
e as 5 forças de Porter. Isso para você ficar bem alinhada, bem afinada com o conceito de marketing. Aqui você teve uma breve exposição do que é um marketing numa empresa, para qualquer tipo de empresa, ok? Aí fica Certo. faltando essas duas transparências que a gente vai estar falando um pouco mais sobre elas, né, na próxima aula, ok? Uhum. Sim. Então, um grande abraço, até a próxima segunda-feira, um ótimo término de semana, um ótimo feriado para você, sua turma, sua família, ok? Para você também. Obrigada. Na segunda a gente vai se encontrar aqui horas. Que A horas que gente você já. quer encontrar? Eu nem lembro. Porque a gente tá trocando tantos horários que eu nem lembro qual que a gente marcou. A gente tinha combinado 9 horas, pode ser às 10? Na segunda, pode ser às 10. Segunda, pode ser. Então, já estou anotando aqui no meu celular, 10 horas na segunda-feira. Tá bom, então. Porque às vezes eu costumo ir para um sítio aí e não gosto de voltar no domingo, porque é muito conturbado o trânsito aqui no domingo, né, na volta. Então, deixa Ah, para sim. voltar cedinho. Se eu tiver de barba, você não vai ligar, não. Não, sem problema algum. Pode ficar tranquilo. Tá bom Importante então, mesmo. Luana. Tudo de Tá bom. bom? Bom feriado, hein? Obrigada, Tchau, viu? Para tchau. você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.